Ele falou: pastor, o senhor fala no livro do profeta Isaías 61? Falo. Profeta Isaías 61, a partir do versículo 1. Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová, ou melhor, o Espírito do Senhor Deus, porque na outra tradução está Jeová. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Deixa eu contar rapidinho um pouquinho da história de Jesus. No livro de Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 1, versículo de número 23, diz assim: e a virgem conceberá e dará à luz um filho, já foi falado aqui, e o seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. A Bíblia nos diz o seguinte: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio. Então essa presença de Jesus, irmãos, parece que ela é invisível, mas ela é bem nítida quando você tem fé. Nós cremos em Jesus pela fé. A Bíblia, irmãos, que é a palavra de Deus inerrante, que ela foi escrita há mais de 2000 anos, e ela continua sendo atual. Tudo que você vê acontecer nesse planeta está na Bíblia. E uma das coisas que a Bíblia jamais vai deixar de negar é que Jesus veio ao mundo, nascido da Virgem Maria. Quando a gente vê a história de Jesus, do seu nascimento, quando o Senhor Deus disse a José, diz assim: vai em Belém, na casa de Maria, tal. Quando José chegou na casa de Maria, Maria já estava grávida. E a Bíblia diz, os evangelistas, e o Pentateuco, eles dizem que quando José chega lá, Pentateuco não, sinóticos, Pentateuco é o 5 livro da Bíblia. Quando ele chega na casa de Maria, que ele encontrou Maria grávida, ele quis fugir, quis correr. E quando ele estava saindo da casa dela, veio o anjo e disse para ele assim: José, não temas em tomar Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado não é teu, mas é do Espírito Santo. Gera alguém, irmãos? Mas como Jesus, ele já era antes de Maria. Lá na criação, no livro de Gênesis, diz assim: quando o Senhor Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem já estava lá? O próprio Cristo. Agora, a Bíblia diz que o nascimento de Jesus é um mistério. Grande é o mistério da piedade. Deus se piedou de nós e fez com que Jesus viesse ao mundo para falar a nossa língua. E no Evangelho de João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Mas para Ele dar o Filho, precisava que Ele viesse ao mundo. E se Ele já era Deus, como que Ele estaria aqui entre nós? E a Bíblia diz que quando Deus faz o homem, que ele peca, ele sai do jardim. E a Bíblia fala que Adão e Eva ficaram com vergonha, porque eles pecaram. E para que Deus retornasse, trazer a sua criação, a sua presença, fora necessário que alguém pagasse um preço. E qual foi o preço? Foi o nascimento de Jesus, por obra e graça do Espírito Santo. Sabe por que a gente prega a salvação em Jesus, irmão? Porque Jesus não teve nenhuma contaminação de sangue humano. Quando José chega na casa de Maria, ela já estava grávida. Salve agraciada, bendita és entre as mulheres, porque do teu ventre nascerá o Redentor, que salvará toda a humanidade.
E meu amado, o mais interessante do nascimento de Jesus, que nos seus 30 anos, nos seus primeiros 30 anos, quase nós não sabemos nada dele. Sabe que ele era filho de carpinteiro, de José, e ele foi criado em Nazaré, e quase não se fala dos seus 12 anos, que ele foi lá discutir com os doutores da lei, mas quando chega a 30 anos, Jesus começa o seu ministério. E o primeiro ministério de Jesus, quando ele começou a pregar, ele foi convidado para ir no casamento. E a Bíblia diz que lá em João 2, que ele foi convidado, ele, a sua mãe e os seus discípulos. E lá naquele dia, numa festa de casamento do judeu, geralmente era uma semana, 7 dias, diz que logo acabou o vinho. Aí perguntaram para a mãe de Jesus, e quando a mãe chega para Jesus, fala: Jesus, acabou o vinho. Ele disse: não é chegado a minha hora. Mas quando chegou a hora, Jesus mandou: enche as talhas. Eram 6 talhas, enche de água. Por que 6? 6 é o número do homem, e o homem, para ser completo, precisa estar cheio de Deus. Então ele disse assim: enche as talhas. Encheram as talhas, e Jesus transformou a água em vinho. Nós não vamos contar a história cada hora, mas sabe de uma coisa: o primeiro vinho, quando veio o segundo, eles falaram assim: ué, geralmente o mestre Sala, ele traz primeiro o melhor vinho, agora o melhor vinho veio por último. Deixa eu te falar uma coisa, aquele primeiro Adão que pecou no Éden, ele trouxe para mim e para você um peso de pecado, mas o segundo Adão, que é Jesus, ele veio para nos resgatar de todo pecado. E João diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você quiser ter vida eterna sem sofrimento, tem que ter Jesus no coração. Então, meu amado, no Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que Jesus foi crucificado, levaram ele na cruz, e a Bíblia diz que quando Jesus estava lá nos seus momentos finais, quase morrendo, quase dando o seu último suspiro, diz que estava a mãe dele e o seu João, e eles olhavam, aí João disse assim: eis aí o teu filho, ou eis aí. Então tu imagina, naquele exato momento, João estava ali para confortar o coração de Maria, e quando estava quase na hora dele dar o seu último suspiro, aí ele disse assim: está consumado, que é uma palavra, ele diz tetelestai, está consumado. E a Bíblia diz que Jesus morreu, foi sepultado, mas há uma promessa que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E a Bíblia diz que quando Jesus foi colocado no túmulo, eu tive o privilégio de ir lá no túmulo onde Jesus foi colocado. Eu não leio, eu não sei falar nada de inglês, de aramaico, mas está escrito lá assim: ele não está aqui, mas já ressuscitou. Saiba de uma coisa: o Cristo que nós servimos, ele não está no túmulo, mas ele ressuscitou. Sabe por que a gente está aqui hoje fazendo esse culto festivo? Porque Jesus ressuscitou. Se ele estivesse morto, irmão, nós não estaríamos aqui hoje fazendo essa homenagem para ele. Mas sabe de uma coisa: no capítulo 20 de João, sabe o que aconteceu? Quando Maria foi ao sepulcro, ele não estava lá mais. Foi a música que ela cantou. Não estava Maria, não estava Jesus no túmulo, porque ele ressuscitou. Irmãos, as primeiras pessoas que anunciaram a ressurreição de Jesus foram as mulheres. Bendita foi Maria, mãe de Jesus. Benditas são as mulheres. Enquanto os homens estavam com medo dentro de uma casa, outros em outro lugar, as mulheres foram ao sepulcro.
Por isso que na igreja, irmãos, a maior quantidade é de... Vocês são bem-aventuradas. Tem homem, irmãos, tem homem que não tem coragem, sabe, de declarar que Jesus é o Senhor. Por quê? Por que ele é preso? É porque ele às vezes tem vergonha. A Bíblia fala no João 3 que Nicodemos, o príncipe dos judeus, ele ia ter com Jesus à noite. Mas eu quero declarar esta noite para mim e para você que veio aqui nesse culto, saiba de uma coisa: tudo que está registrado na Bíblia a respeito de Jesus, o que já aconteceu e o que ainda vai acontecer, fique tranquilo, você aceitando ou não, vai acontecer. Esse Jesus que ressuscitou, esse Jesus, meu amado, antes dele morrer, ainda fez um milagre que eu cantei aqui. O cego de Jericó, antes dele morrer, no seu ministério de 3 anos, a Bíblia diz que ele entrou em Jericó, e quando ele estava saindo, aí o cego Bartimeu começou: Jesus, 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 filho de Davi. Por que ele falou filho de Davi? Porque Jesus é rei, ele vem da linhagem real de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando você lê o texto, diz que os discípulos falaram: calma, não perturba o mestre. Mas ele tinha uma necessidade. Qual era a necessidade do cego? Era enxergar. Aí Jesus chama ele: o que você quer? Eu quero ver. Então vai, a tua fé te salvou. Eu quero essa noite falar para você: esse Cristo que morreu, esse Cristo que ressuscitou, sabe aonde que ele está hoje? Onde ele está hoje? A Bíblia fala aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Depois que Jesus ressuscitou, 40 dias depois, ele foi assunto aos céus. Está escrito aqui em Atos que diz assim: assim como vocês viram ele subir, ele vai voltar. A subida ele já foi, mas aí os discípulos ficaram preocupados. O Senhor vai embora, vai deixar a gente órfão, vai deixar a gente sozinho. No capítulo 14 de João diz assim: olha, eu vou para o Pai, mas quando eu chegar lá, eu vou enviar o Espírito Santo, que vai ficar onde? Convosco para sempre. Eu quero nesta noite te parabenizar. Quem tem Jesus tem o Espírito Santo. E sabe qual é a função do Espírito Santo? Nos consolar. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele vem e nos consola. Às vezes a gente está passando por um deserto, enfermidade, falta de emprego, falta de dinheiro, falta de algumas coisas. Aí o Espírito Santo vem e diz assim: não se preocupe, estou com você. Quando a Bíblia diz que o Senhor diz assim: eu estou convosco todos os dias, é o Espírito Santo em nós. É Ele que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero te perguntar essa noite: você tem certeza desse Jesus que veio aqui? Você crê nesse Jesus que foi encarnado? Como está aqui no livro de João 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. E a glória de Deus se manifesta de uma maneira inexplicável. Quando a gente sente, eu estava ali vendo aqui as crianças, irmão, eu fico comovido quando eu vejo as nossas crianças fazendo uma apresentação, porque a Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho. Eu vi aqui, eu já vi meus filhos, vi minhas filhas, agora estou vendo meus netos. Quando eu vi o Theo aqui de anjo, irmão, ele ficava em casa, sabe, mais preocupado que nós. Eu vou ser anjo, cadê o anjo, céu? Ah, nesse não. Olha lá o Theo lá. Esse camarada, irmão, ele veio numa hora mais séria da nossa vida, veio trazer alegria na nossa casa. É o cara mais inteligente que eu já vi, irmão. Chama Theo. Rapaz, não fala nada perto dele não, que no outro dia ele sabe tudo. Mas uma das coisas que eu perguntei um dia dele:
Eu, o avô e o outro avô dele. Sentou, Theo, o que você aprendeu na escola bíblica dominical? Ele contou a história de Jonas. Agora, quem ensinou Jonas para ele? Ele falou, foi a professora. Qual a professora? Não sei, tem um montão que ensina lá. Ensina a criança no caminho. Agora, ele está aprendendo na escolinha, porque a mãe trouxe para ele ir lá para a escolinha. Então, meu amado, o que eu vejo hoje, nesses últimos dias, são jovens morrendo, sendo assassinados a tiros, sabe, acidente de moto, não respeita mais os idosos. Eu vi uma galerinha um dia desse no meio, irmão, vi na televisão, sabe o que eles fizeram? Saíram do colégio e estavam fazendo arrastão de uniforme. Não sei se vocês viram isso. Do colégio, mas aonde que eles aprenderam que tem que sair tomando o celular das pessoas? Aonde? Quem ensinaram isso a eles? Então traga os seus filhos para Deus. Ensina os seus filhos o caminho do Senhor, porque esse mundo está de mal a pior. A igreja está aqui como um para-raios, porque senão esse mundo já tinha acabado, irmão. A Bíblia diz que quando Jesus estivesse para voltar, o amor de muito ia se esfriar. Quando morre um jovem ali na rua, sabe, mataram fulano ali, a gente diz assim, um presunto, mais um. Perdeu o que, irmão? O amor. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero louvar muito a Deus, irmãos, porque eu vi um culto jovem aqui do sábado, tinha mais ou menos 50, 60 jovens. Tinha ou não tinha? Quem estava aqui, diga eu. Esse cara aí, irmão. E trouxeram mais uma galera. Aí no final eles fizeram o bondinho. Sabe o que é isso? É melhor fazer bondinho aqui do que fazer bondão lá. Porque o mundo, ele está tragando a juventude. E nós, os pais, às vezes perdemos a autoridade sobre os nossos filhos. Sabe por quê, irmão? Porque a internet, sabe, a mídia está ensinando, e quando você vai achar ruim com o menino, sabe o que ele fala? Eu vou falar com o conselho, e já sabe disso, irmão. Se você pegar uma varinha e for corrigir o teu filho, ele vai dizer, eu vou ligar para Brasília, porque lá tem uma lei que não pode bater. Mas eu quero te dizer, ensina a criança em nome de Jesus, meu jovem, meu irmão. Talvez você não seja nem dessa igreja. Procure uma igreja, ensina o seu filho, leva ele para o culto, leva ele para a igreja. Porque sabe, está gravando? Senão ia falar do comando vermelho. Mas está gravando? É sério, irmão. Está assim, ó. Vem. E a igreja tem uma missão, irmão, de tirar do comando e trazer para o caminho do Senhor. Porque o mundo jaz no maligno. Então, meu amado, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus pagou o preço para que eu e você tenhamos paz, tenhamos alegria, sejamos salvos. E a salvação é para quem quer. Daqui a pouquinho, presta atenção no que eu estou te falando. Daqui a pouquinho, eu sempre uso esse versículo aqui que está em Hebreus, um pouco cheio de tempo. Esse Jesus que nasceu, morreu, ressuscitou, foi para o céu, daqui a pouquinho, ele vai voltar. Ele vai vir. E a Bíblia diz que ele vai vir no abrir. Por isso que nós precisamos estar aqui, buscando, preparando, para encontrar com o Senhor. A igreja, irmão, a gente paga um preço tremendo. Ser crente, vir para a igreja, pedir oferta. Irmão, você não sabe o quanto vale uma alma. Sabe o quanto vale? Eu não sei, o carro mais caro que tem no Brasil, qual é? Você que tem um carro caro, qual é? Você mesmo, qual o carro mais caro? É o hotel, estou te falando que é o hotel. Camaro,
Irmãos, um carro mais caro que você tiver, não vai te levar para o céu. Ele vai te levar, mas daqui a pouquinho, irmão, você não precisa de carro, não precisa de dinheiro. Vai ser só o chamado de Jesus: vinde a mim, vem comigo. Irmãos, eu não sei se a gente vai ter asa, mas esse corpo cansado, machucado, ferido, doente, ele vai ficar aqui. E nós seremos num corpo transformado. E daqui a pouquinho ele vai fazer assim: vinde benditos. Irmão, já pensou? Essas criancinhas todas que botaram essa roupinha aqui, eu fiquei chorando ali, só em ver, irmão, a cenação. Imagine agora a gente subindo para encontrar com o Senhor. E a Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vamos chorar mais. Não vai pagar mais conta d'água. Não vai reclamar mais da água do rio. Você não vai comprar mais gás. Você não vai mais no mercado. Você não vai precisar gastar mais dinheiro nem receber do teu patrão, porque o nosso patrão é muito rico, irmão, e ele já tem uma casa preparada para mim e para você. E ele falou assim: eu vou preparar-vos lugar, e aonde eu estiver, estejais vós também. E a Bíblia ainda me diz assim: assim como ele é, nós o veremos. Eu estou ansioso, irmão. Eu já vou fazer 75 anos. Aí eu estava fazendo as contas. Falta 15 para 80. Será que eu ainda vou estar legal? Ou será que eu vou abaixar e não levanto? Ou será que eu vou ficar com condor? Aí chega os 80, você fica 90. Mas sabe o que me faz feliz, irmão? É porque eu não sinto dor. Eu não dou tempo mais para dor. E de vez em quando alguém fala assim: o senhor faz academia? Faço. Qual é? Eu vou para a igreja todo dia. E a palavra do Senhor diz para mim e para você essa noite: vinde a mim, todos vós que estáis e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu quero orar com você e por você. Esse Cristo, irmão, que nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou para me dar vida, e vida com abundância. Eu quero orar com você e por você. Vamos cantar um louvor. Fica de pé, igreja. Eu quero orar com você e por você. Talvez você que veio esse culto, talvez angustiado, sem perspectiva de vida, talvez sem uma esperança da outra vida, mas hoje foi uma oportunidade que Deus está te dando. E a Bíblia diz assim, olha: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Eu quero orar com você, se você quiser. Tem o hino do cantor cristão que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. E a estrofe, a segunda, diz: meu amigo, talvez você tenha até rido ao ouvires falar de Jesus, mas não te esqueças que para te salvar Ele deu a sua vida na cruz. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se você quiser, vem aqui para a gente orar junto. Tem um minuto para você. Sacrifícios de amor.